Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Vamos ler só o versículo 12. Todo mundo achou? Amém? Capítulo 8, João 8, versículo 12. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vou ler agora numa outra versão a mensagem que diz: Mais uma vez Jesus discursou para o povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Amém? Eu acho que ninguém tem dúvida de que essa é a época mais iluminada do ano, né? Ninguém tem dúvida disso. As praças ficam decoradas, as fachadas ficam todas muito lindas, decoradas, iluminadas. E a gente, muitas vezes, se vê encantado quando você passa diante de um lugar. Eu me lembro que em Niterói, sempre que eu passava na frente de determinado prédio, lá existia, nesse período que antecedia então o Natal, existia uma montagem de presépio, a fachada inteira, tomava assim, talvez, era alguma coisa daqui para aquela mangueira. Então você tinha toda aquela fachada iluminada, decorada, ilustrando, de alguma maneira fazia alguma relação com o momento, o período natalino, né? O período de festas de Natal. E todo mundo que passava ali, sempre passava, mesmo depois desse tempo, dizendo: é aqui que sempre acontece, é aqui, se tornou uma referência. Sempre nesse lugar existe um lugar bonito, um lugar lindo, um lugar inspirador durante o Natal, né? Então não tem dúvida que esse período mexe com a gente, principalmente, não somente com o aspecto do espírito solidário que o Natal tem, mas essa questão que às vezes ela é inspiradora. Ontem mesmo eu saí daqui por volta de 6 e alguma coisa da noite, 6:30, eu acho, quase 7 horas. Eu tinha vindo para cá e montei alguma coisa aqui dos equipamentos, e quando eu decidi ir embora, que apertei o último interruptor ali para apagar a luz, faltou luz. Eu até tinha achado que eu tinha esse poder, fui eu que fiz esse negócio. Mas não, simplesmente o transformador aqui da frente apresentou problema, e aí eu olhava para a rua de trás com luz. Os postes aqui da frente e meio quarteirão, até chegar aqui na esquina, sem luz. Do outro lado, no condomínio, com luz. E aí começou a ficar fiquei mais agoniado ainda. Falei: meu Deus, e aí começa mosquito, calor, apesar de ontem ter feito um dia mais ameno, muito parecido com o dia de hoje, mas mesmo assim. E Michele estava se preparando para ir ao shopping, e eu sei que todo mundo decidiu ir ao shopping, porque ninguém vai ficar em casa, né, sendo quase levado pelos mosquitos e pelo calor. E na esperança de que lá tivesse luz também. E claro que a gente sabe que, como eles fazem de tudo para se manter o negócio funcionando, aí tem gerador, tem tudo, enfim, mas tinha luz. E aí fomos
peguei o retorno ali, e aí quando você passa na fachada, que coisa bonita, que coisa bacana, que coisa inspiradora, aquilo mexe com as nossas emoções e tal. Enfim, esse momento é muito marcante porque, de alguma maneira, em alguma medida, ilumina a vida das pessoas. Só que esse tipo de iluminação, só que esse tipo de inspiração, só que esse momento é um momento simplesmente que tem prazo de validade para muita gente. Porque para muita gente aquelas luzes que estão diante de seus olhos, que te levam a fazer aquela imagem bonita ao lado de quem você ama, que te faz fazer aquela imagem para você ir lá e compartilhar com outros amigos, é uma imagem que pode significar, não estou dizendo que seja esse o caso de todo mundo, mas eu me arrisco a dizer que para a maioria das pessoas, aquele é um momento que fica registrado, mas que literalmente passa. Não passou de um momento, aquelas luzes, aquela iluminação toda, aquele colorido extravagante, não passa de um momento passageiro. Para muita gente, aquela luz é a luz de um período. É uma luz que tem prazo de validade. E em contraste com isso, e eu saí daqui com uma coisa totalmente... primeiro, eu tinha alguma coisa para colocar no papel, e por falta de luz eu falei, caramba, vou ter problema. E estava sem bateria no telefone. E quando eu voltei da rua, e que descobri que o telefone da minha sogra estava com 100% de bateria, eu falei, vou usar o teu telefone, me empresta? E aí comecei a pensar nisso, fazer alguns rabiscos, algumas anotações, porque é isso. Muita gente ali estava diante da luz, e muitas luzes, diferentemente dos dias de Jesus, em que o pôr do sol significava literalmente, acabou o sol, literalmente se vivia em trevas. Diferentemente do que a gente está acostumado, que não consegue, fica agoniado porque não é bom mesmo, né? Mas passamos, sei lá, até 2 da manhã sem luz. Até as 2. Enfim, mas é isso. Essas luzes desse período podem, e na maioria das vezes é isso que acontece, significar apenas luzes que decoram, mas que não têm a capacidade de transformar, de mudar, de iluminar. Literalmente, ao sair dali, acabou tudo. Acabou tudo. E em contraste com isso, eu fiquei pensando no momento em que Jesus, como diz o texto, novamente falando ao povo, ele faz essa declaração que é tão impactante: eu sou a luz do mundo. Essa é uma declaração que está dentro de um contexto maior de 7 outras grandes declarações, em que ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São 7 grandes declarações que Jesus faz, e tudo isso apontando para o verdadeiro sentido da vida. Ele se apropria das palavras que Moisés utiliza para falar do eu sou. Ele está dizendo, eu sou. Eu definitivamente sou. Tudo isso que eu acabei de repetir aqui, mas dentro da ideia
principal do nosso versículo: eu sou a luz do mundo. E aí eu fiquei pensando que, apesar de muitas vezes estarmos diante de luzes, estarmos diante de coloridos, isso não é suficiente para iluminar definitivamente a vida de alguém, de fazer com que as trevas se dissipem na mente, nos olhos, no coração de alguém. Então a gente pode estar passando por um momento que, em alguma medida, tentam passar a ideia de que o que está acontecendo tem a ver com o Natal, tem algum sentido com o Natal, mas o sentido real para existir Natal é que a gente não precisa simplesmente, não depende, ou isso não satisfaz a nossa vida simplesmente, luzes dos piscas-piscas, é assim o plural? Pisca-pisca. A luz que acende, a luz que apaga, a luz que decora, a gente necessita da luz que transforma, da luz que não tem prazo de validade, da luz. E aí uma curiosidade, foi passando a hora e tal, nós voltamos por volta de 9 e alguma coisa da rua, na esperança de que tivesse luz em casa, e quando eu apontei com o carro ali embaixo, eu já vi: gente, se preparem, continuamos sem luz. E aí aquela decepção, né? E o calor, como é que vai ser? E o mosquito? Então aí você já começa a sofrer psicologicamente por conta daquilo tudo. E aí entramos, e aí foi onde eu comecei a conversar com eles na sala, e começamos a falar sobre isso. Tanta gente, centenas, milhares de pessoas diante de luzes bonitas e coloridas, mas que muitas delas continuam nas trevas, continuam não tendo os seus olhos iluminados, não tendo os seus passos iluminados, não tendo o seu coração iluminado. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então, fazendo um contraste com isso, ninguém tem a vida iluminada se não for iluminada por Jesus. Ninguém tem os olhos, os passos, o caminho, a vida, o coração, a mente iluminados se não for por esse que afirma: eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou a fonte. Quem é a fonte, assim, pelo menos num contexto mais imediato, para que a gente tenha luz? Quem é a fonte? Aqui no Rio, qual é o nome da é Light. Em Niterói acho que é Enel. Enel. Então, assim, a gente precisa, embora eles administrem isso, posso estar falando besteira aqui, tem até um engenheiro ali elétrico, pode me corrigir, mas eles administrem essa energia e tal, existem as usinas que geram isso e tal, mas num contexto em que está mais longe da gente, né, isso acontece. Mas no imediato a gente precisa da ação dessas pessoas, dessa companhia. E mesmo quando estamos em trevas, porque a prestação de serviço nem sempre é a melhor, ou por causa de alguma circunstância não temos a luz elétrica, Jesus diz: eu sou a luz, quem me segue, mesmo que fique na mão da parte da companhia elétrica, jamais vai andar tateando, porque ele é a fonte, ele não depende de outro, é ele quem administra, ele é a fonte inesgotável de luz, é ele.
Então ele está dizendo isso para as pessoas: eu sou a luz do mundo. E eu gosto dessa versão aqui da mensagem. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não vai ficar tateando, que é assim que a gente anda dentro de casa se não tiver uma lâmpada de emergência ou, no mínimo ali, a lanterna do telefone. Você fica tateando. Isso acontece ainda hoje porque, por natureza, os homens caídos que são, teimosos que são, orgulhosos que são, continuam com suas vistas iluminadas pelas luzes artificiais, mas tateando pela vida, porque precisam dessa fonte que não se apaga, dessa fonte que é a luz para sempre, dessa fonte que ilumina os olhos, dessa fonte que transforma a vida. Então Jesus está dizendo isso nesse texto: eu sou a luz. É a partir de mim que as trevas se dissipam. E aí a aplicação para a nossa vida é que, uma vez que estamos unidos a Jesus, também somos chamados para ser luz. Não porque temos luz própria, não porque somos a fonte de luz, mas a partir dele, o nosso chamado como igreja é levar essa luz. Assim brilha a vossa luz, para que Deus que está no céu seja exaltado, glorificado. E aí uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Lá pelas tantas, isso era 1h, eu ouvi um barulho, sabe, dessas escadas enormes que você escuta quando o cara solta lá o trilho e a escada faz aquele barulho. Aí eu estava aqui em cima, eu falei: chegaram, a Light chegou. Aí eu olhei do vitrô ali de cima, é a Light. E aí desci e fiquei em pé de 1h até 2h30, 2 e pouca, acho que isso, mais até, observando aqueles homens trabalhando. E não pense que foi um tempo inútil, não. Ou um tempo de alguém que estava simplesmente ansioso. Até por um momento estava, mas depois eu comecei a perceber o movimento deles, a habilidade deles, o diálogo entre eles, a dedicação deles, a mutualidade que existia ali entre eles, em um fazer algo pelo outro, para que o propósito final acontecesse, a luz retornasse. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, o Senhor está falando, porque é isso que eu e você precisamos como igreja também. O foco deles, da dedicação deles, porque o trabalho deles é aquele. O trabalho deles, às vezes você nem lembra que essas pessoas existem, você lembra quando precisa. É ou não é verdade? E aí eu fiquei observando eles conversando: olha, se a gente fizer isso, vai mais para ali, não, agora volta mais para cá, e o outro colocando a lanterna e tal. E eu pensando: agora, daqui 10 minutos nós vamos ter luz. E não vinha luz, mas assim, em compensação também não faltava dedicação, não faltou empenho, não faltou vontade, não faltou foco, não faltou interesse, tipo, não vai ter jeito, vamos para casa e a gente volta amanhã. Não! E eu tinha feito um contato com a empresa, e a previsão era que 5h, aí acho que era isso, 5h está previsto o retorno da sua energia às 5h. E eu disse obrigado, né? Eu estava falando com a atendente virtual, obrigado. e recolhi. E voltou antes. Mas me chamou muito a atenção
o empenho daquelas pessoas para fazer o trabalho deles, para que então a luz retornasse, a luz nos alcançasse, a luz trouxesse aquilo que a gente pode dizer da nossa vida, as coisas estão voltando ao normal. Qual é a aplicação que eu queria fazer aí para encerrar com essa ideia, com essa ilustração desses homens? A gente tem que ter a mesma dedicação, o mesmo foco, a mesma urgência, a mesma vontade. A gente precisa ter capacidade de diálogo. A gente precisa ter capacidade de ajuda mútua, de um fazer com o outro, à medida que um faz pelo outro, e à medida que Jesus faz por todo mundo, para que a vida dos homens, não somente a nossa vida, daqueles que estão na luz, principalmente os que conhecem a luz, devem olhar para a realidade de muitos que estão diante de outras luzes, mas que são luzes incapazes de transformar suas vidas. E a gente precisa ter esse anseio, esse foco, para ter a mesma dedicação dessa equipe que eu vi ali. Talvez tenha sido eu o único a ver, ou pelo menos eu estava vendo de frente. Foi exatamente na frente da janela ali. E eu fiquei acompanhando aquilo e eu falei, meu Deus, que coisa bonita. As pessoas trabalhando para o bem do outro. As pessoas trabalhando para normalizar a vida do outro. As pessoas trabalhando para diminuir os anseios dos outros. Não era o meu caso, mas poderia ser o caso de outras pessoas que dependem daquilo para sobreviver. O aparelho desligou, não tem condição, não tem backup, não tem gerador, e de alguma maneira a pessoa vai se afligindo, se angustiando e morrendo aos poucos, e as pessoas trabalhando em prol dos outros. Então, diante da afirmação de Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, e uma vez que eu e você somos chamados para, como seguidores de Jesus, brilhar a partir dele, nós precisamos ter esse mesmo anseio, gente. Porque se isso acontece com intencionalidade, todos os dias da nossa vida, não precisa chegar a uma época chamada Natal, pode ser Natal na vida de muita gente o ano inteiro. E aí o que nós necessitamos, não que seja eu e você que vamos fazer a obra completa sozinhos, não, mas somos chamados por Ele para realizar, sob a batuta dEle, sob o comando dEle, debaixo da graça e poder dEle, para levar essa luz para as pessoas, para que vidas se normalizem, por assim dizer, para que vidas se ajustem, para que vidas se transformem, para que vidas de fato saiam das trevas. E por quê? Porque decidimos colocar em prática e com foco e dedicação a nossa vocação, ser luz na terra. Ser luz na terra. Então esse é o nosso chamado. E se a gente entende isso, muita gente que hoje, apesar de estar sendo iluminada em alguma medida, pode sair das trevas. Muita gente que, apesar de estar diante de um grande holofote, ela hoje pode estar vivendo em trevas. E o que ela precisa é dessa fonte inesgotável. Jesus está dizendo, eu sou essa luz. Eu sou essa luz que nunca se apaga, essa luz que não depende de uma outra fonte. Eu sou a fonte inesgotável. E a nossa união com Ele nos permite
partilhar dessa luz. Então, eu queria sugerir que a gente olhasse para o nosso cotidiano, já que a gente tem essa mania de chegar ou no início para planejar e no final para fazer um balanço, pudesse olhar para o nosso cotidiano de 2023 e pensar em que medida eu compartilhei dessa luz, em que medida eu fui instrumento de luz, em que medida, como comunidade, mas também não só dentro do nosso coletivo, mas individualmente, onde quer que você esteja pisando ou pisou ao longo desse ano, em que medida nós de fato nos focamos naquilo que fomos chamados para ser junto com Jesus e a partir de Jesus, luz do mundo. Qual foi o nosso esforço? Não que é o nosso esforço que vai fazer a diferença. Não. Mas eu e você somos chamados para viver uma coisa que eu observei ali naquela equipe. Também com prudência, uma ação prudente, uma ação diligente, uma ação focada, determinada, para fazer com que o papel a ser desenvolvido seja bem feito. Essa foi a lição que eu tirei dos meus momentos aflitos diante dos mosquitos na madrugada de sábado para hoje. Nós precisamos disso. E a minha oração é para que, mesmo diante do fato de estarmos diante de homens que às vezes nem têm consciência de que estão em trevas, não falte esforço da nossa parte de falar da luz, de anunciar a luz, de ser luz, porque eu e você temos o privilégio, e isso não faz da gente melhor do que os outros, apenas hoje, pela graça do Senhor, bondade e misericórdia dele, estamos unidos a essa fonte inesgotável de luz chamada Jesus, e esse privilégio também gera responsabilidade. A luz não é só para você, a luz é para ser partilhada, a luz é para ser anunciada, a luz é para ser levada aos homens, assim como você sabe e tem essa convicção de que Jesus brilhou, fez com que sua luz brilhasse diante de sua vida e transformou a sua vida, Ele quer fazer isso também em outras vidas, e hoje é através de você, Então, que Deus nos ajude a anunciar essa luz que é essencial para que os devidos ajustes sejam feitos na vida da humanidade, para que assim o Natal a gente não precise esperar chegar um período para falar de Natal, porque todos os dias em que Jesus ilumina a mente de alguém é Natal. Todos os dias em que Jesus ilumina os olhos de alguém é Natal. Todos os dias em que Jesus ilumina o coração e desfaz as confusões da mente, lançando luz na mente de alguém, é Natal. E aí a gente precisa encarnar o Natal, viver o Natal como se fossem natais. Natal do cotidiano, de janeiro a janeiro, de um tempo ao outro, sempre nessa perspectiva de levar Jesus, aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Amém?